Meus queridos, e aí, tudo certinho com vocês? Eu sou o Caio Camargo da Silva e hoje é a primeira vez que a gente vai estar fazendo um vídeo aqui no YouTube. E eu vim falar com vocês sobre um cara chamado Cal Newport. Ele é professor da Universidade de Georgetown, em Washington, mesmo lugar onde se formaram Bill Clinton, mesmo lugar onde se formou o Bradley Cooper, a Ivanka Trump, que é filha do presidente dos Estados Unidos, então é uma universidade muito bem reconhecida. Ele é professor de ciências da computação lá. Mas por que eu tô te falando dele? Porque ele é um cara que, numa época de mídias sociais, à torto e direito, numa época que a gente não vive sem Facebook, sem Instagram, que a cada meia hora você tá fuçando essa merda aí, e eu também, né? Ele defende o minimalismo digital. O que é o minimalismo digital? É você não ter Facebook nem Instagram. Eu acho meio radical, eu gosto dessas coisas, depende muito do que você faz, de quem você segue, as páginas. Eu até tive uma conversa com uma amiga esses dias sobre isso. Ela falou: o Instagram me dá vontade de comer. Eu falei: cara, não é o Instagram que te dá vontade de comer, bicho, é as pessoas que você segue que ficam postando foto de comida, que as páginas que você segue no Facebook que te fazem ter essa vontade de comer. Mas o que o Cal Newport fez? Ele escreveu um livro chamado Trabalho Focado. E ele começa esse livro com algumas histórias. Vocês devem conhecer o psicólogo Carl Jung. Ele foi um psicólogo muito famoso, se não me engano ele foi aprendiz de Freud, ele foi contemporâneo a Freud, alguma coisa assim. E ele ficou famoso para o Cal Newport, famoso no sentido do livro, porque ele se trancava numa torre para fazer os livros dele e estudar. Ele se trancava numa torre. Ele tirava todas as distrações que ele podia ter e se trancava na torre, onde ele tinha uma escrivaninha, uma cama para dormir, e as duas únicas coisas que eles faziam, três na verdade, né, era ler, escrever e dormir e pensar, né, no meio de tudo isso. Mas não é só o Jung que tem esse tipo de comportamento, cara. Se você for olhar na história, não precisa ir muito longe, quem tem esse tipo de comportamento também é o Woody Allen. Vocês devem conhecer, o diretor de cinema. O Woody Allen, ele odeia computadores e odeia celulares, e os produtores odeiam ele porque ele gosta de escrever na máquina de escrever. Porque ele fala que a máquina de escrever não tem distração, não tem Google, não tem BuzzFeed, não tem as merdas do videozinho de gato no YouTube para você gastar e torrar a tarde inteira vendo e depois chegar às 6 horas e ver que teu dia não rendeu nada, né? Depois do Woody Allen a gente tem outros exemplos. A J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, ela ficou muito famosa em um hotel de Londres porque ela saía de casa para ir no hotel e ela ficava no hotel escrevendo. Por que ela ficava no hotel escrevendo? Primeiro, porque ela não queria saber a senha do Wi-Fi, então ela não entrava na internet. E segundo, porque ela estava totalmente isolada do mundo, sozinha. E outra grande personalidade que faz esse tipo de trabalho é o Bill Gates. Bill Gates, que é o presidente e criador da Microsoft, um dos caras mais ricos do mundo, os caras mais bem-sucedidos do mundo. O que ele faz? Ele pega semanas durante o ano e vai para um retiro. Aí não é numa torre nem no hotel, ele tem uma casa privativa perto de um lago muito bonito e ele fica lá sozinho. E nessas semanas que ele chama de Think Weeks, que são semanas do pensamento, ele lê e reflete. Um dos maiores relatórios que ele escreveu também foi nessa semana de pensamento, nessa Think Week que ele tira. Mas o que isso ensina pra gente? O que isso tem a ver com o vídeo de hoje, com o livro do Trabalho Focado do Cal Newport que eu falei pra vocês no começo? Ele conversa com a gente falando que trabalho focado é uma coisa que não existe mais ou que está em extinção. E aqui vamos definir. Trabalho focado é o trabalho concentrado, sem distrações, que colocam as suas capacidades cognitivas no limite. Eu tô lendo ali. Porque se você pensar um pouco, cara, o nosso dia a dia ele é muito corrido. Eu concordo com você e eu entendo você. O meu também é assim. De repente a gente recebe um e-mail, toca o celular, tem o WhatsApp, tem tudo. Então a gente tem uma certa dificuldade em ficar totalmente concentrado. A gente perdeu a habilidade de ficar totalmente concentrado, na verdade, né? Então, por isso que o trabalho focado é tão importante. Porque a gente
gente perdeu essa habilidade, a gente vive hiperconectado com tudo e esquece do que a gente estava fazendo. Quantas vezes você já não pensa, puta, o que eu estava fazendo mesmo, né? E o trabalho focado é exatamente o oposto do que a gente faz. É exatamente o contrário do que a gente faz. A gente pega e tenta fazer tudo de uma vez, o famoso multitasking, né? Que diz que as mulheres são maravilhosas em multitasking, mas o Cal Newport traz um estudo que não comprova isso de jeito nenhum. E na McKinsey, a McKinsey é uma das maiores consultorias que existem nos Estados Unidos, um estudo de 2012 falou que 60% do tempo que você usa no trabalho é com lixo, é com cagada, é com bosta, é vendo coisinha no BuzzFeed, é respondendo e-mail improdutivo, é checando se teu WhatsApp tem alguma coisa nova, é vendo os memes do Facebook, é fazendo alguma coisa assim. Então, se você trabalha de fato mais do que 30% do teu tempo de trabalho, puta, eu te dou meus parabéns, cara, porque a maioria das pessoas é assim. Então, a gente trabalha demais, pensa que trabalha demais e chega em casa muito podre, muito puto, muito cansado, tem muita coisa pra gente fazer, só que a gente não trabalhou, né? Eu acho que essa é a grande sacada. A gente não trabalhou, cara, porque a gente chega em casa e vê tudo o que a gente fez. Se você fizer uma retrospectiva, puta, é muito difícil você chegar e falar, nossa, eu fiz bastante coisa hoje, nossa, hoje eu produzi bastante. Não, porra, geralmente nossos dias eles são reservados pra trocar e-mails, pra mandar mensagem no WhatsApp, ver o que tá acontecendo no Insta, botar um stories do trabalho, tal, não sei o que, né? Então o trabalho focado, essa coisa que é tão importante, que foi tão importante pro Jung, pra J.K. Rowling, pro Bill Gates, pra todos esses caras, porra, será que isso não serve pra gente? Porque a gente vive mergulhado no trabalho raso, né? Que ele chama de shallow work, é o oposto de deep work. O trabalho raso é o trabalho com pouca demanda cognitiva, com tarefas mais logísticas que podem ser feitas com distrações. Então você veja, o trabalho raso ele não tem valor nenhum, cara. O e-mail que você respondeu tem muito pouco valor se você pensar. Se você deixasse das 5 horas às 6 da tarde para responder os e-mails que você recebeu durante o dia, cara, muito provavelmente não faria diferença nenhuma na tua vida. Então é isso que ele vem tentar explicar e tentar colocar na nossa cabeça, o Cal Newport, que a gente tem que parar, cara, sentar, relaxar e começar a trabalhar num regime mais focado, num regime com mais concentração. Por que isso? Porque o trabalho que é raso, né, ao oposto do trabalho focado, do trabalho profundo, cara, ele não tem valor nenhum. Daqui a pouco, você veja, a gente já tem inteligência artificial, a gente já tem machine learning, então esse trabalho raso, ele tem, cara, o valor dele é quase nulo, ele pode ser feito por robôs daqui a pouco. Então, se você trabalha em um lugar onde o trabalho raso é valorizado, eu diria para você fazer outra coisa das 6 até a meia-noite, estudar alguma coisa, fazer um curso, talvez, porque o teu trabalho daqui a pouco vai acabar, cara. Porque a única coisa que vai restar pra gente é o trabalho profundo, porque todas as outras coisas a gente consegue fazer com robôs. Veja uma macro do Excel, por exemplo. Eu tenho um exemplo, quando eu trabalhava em uma grande empresa aí, que eu vi que quando eu era estagiário, tinha uns relatórios para tirar do sistema, eu falei, puta, isso dá para colocar tudo em macro no Excel. Macro é um negocinho que você aperta e o troço roda inteiro, mas não, tinha um estagiário para isso, e hoje eu garanto para você que esse estagiário lá não existe mais. Ainda bem que meu contrato acabou, né? Mas por que, além disso, por que o deep work, o trabalho profundo é importante, né? Número 1, cara, a gente nunca pode parar de aprender, e para aprender você tem que estar concentrado, e para estar concentrado vocês têm que estar fazendo um trabalho focado, né? Conheço muitas pessoas que não conseguem se concentrar, cara, elas não conseguem ler um livro, por exemplo. Puta, eu acho muito triste o cara não conseguir ler um livro, bicho, porque puta, tocou o Facebook ali, cara, acabou. Tocou o Instagram, marcaram ele em alguma coisa, cara, acabou a concentração. Então a gente tá numa era que as pessoas param de ler e ficam no Instagram, porque o Instagram é muito mais divertido que a leitura e elas param de aprender. É claro, você aqui me assistindo, você pode estar lavando a louça, você pode estar passando a roupa, você pode estar no carro fazendo alguma coisa, isso é sensacional. Existem sim ferramentas como o YouTube, algumas IGTV, por exemplo,
exemplo, que permitem que você aprenda alguma coisa enquanto você está prestando atenção em outra, cara. Daí você não precisa ficar 100% focado. É claro, eu aprendo assim também. Mas a questão é a seguinte, bicho. Como que você vai aprender, por exemplo, programação com isso? Eu duvido que você consiga ler um livro de filosofia no carro, sem pensar, sem refletir, sem estar focado no que o cara lê. Eu vejo muitas pessoas que leem ou ouvem, né, audiolivros e, cara, eu acho muito bacana, eu escuto audiolivros, mas não tem comparação a absorção do conteúdo que você tem quando você tá ali lendo, focado, do que quando você tá na rua andando, escutando um audiolivro, ou no carro dirigindo, escutando audiolivro, ou pior ainda, no ônibus, né, escutando um audiolivro. Então essa é a primeira importância, né, do Deep Work. A segunda é que a gente vive na economia da informação, né, cara? Quem é mais inteligente, teoricamente, vai ganhar mais dinheiro, vai se dar melhor, vai conseguir empregos melhores, vai conseguir fazer coisas melhores, vai conseguir fazer isso que eu tô fazendo aqui para você, por exemplo. Então é básico isso, né? A gente olha para frente, a gente vê tempos muito sombrios para pessoas com coisas automatizadas. Tem um McDonald's aqui do lado de casa, por exemplo, eles estavam em reforma e agora tem pouquíssimos atendentes lá porque eles automatizaram tudo. Então é meio que esse o futuro, né? E a terceira parte é a concorrência, cara. Se você não tá fazendo trabalho focado, tem gente que tá. Eu tô, por exemplo, né? Toda manhã eu acordo entre 4h30 e 5h30 da manhã e a primeira coisa que eu faço quando o mundo ainda está em silêncio, não tem ninguém na rua, eu sempre falo isso no meu Instagram, é a hora mais maravilhosa do dia, eu sento aqui no meu sofá e começo a ler, e leio 2 horas por dia, mais ou menos isso. Então isso é um tipo de trabalho focado, um tempo que você reserva para você, que não tem ninguém para te atrapalhar, não tem ninguém para te encher o saco, não tem nenhum celular tocando, não tem ninguém online, você está offline e você está aprendendo e você está trabalhando, entendeu? Mas qual que é o objetivo, né, de tudo isso, do trabalho focado? Essa habilidade de fazer trabalho focado, ela é muito rara, cara. Tem pouquíssimas pessoas têm. Eu vivo num círculo, por exemplo, eu tô tentando entrar no doutorado agora e o pessoal lá, eles conseguem fazer trabalho focado. Agora imagine nas empresas por aí, né, cara? Com toda essa mania de open office, com toda essa mania de escritórios abertos e paredes de vidro, não sei o que. E que você tem que colocar um tampão na orelha para conseguir se concentrar. Então tem uma coisa bem perigosa aí que as pessoas não conseguem mais fazer e não são estimuladas também a fazer trabalho focado. E ao mesmo tempo que essa habilidade é rara, ela também é valiosa, cara, porque é o único jeito que você pode aprender coisas realmente profundas é aperfeiçoar, o que você já sabe. Então, de novo, é lógico, você pode fazer isso pelo YouTube, você pode meio que passivamente ir lá, dando uma olhada aqui, dando uma lida ali, ver algum documentário sobre isso, ver algum canal sobre isso, mas eu acho que esse não é o meio, cara, e é o que o Cal Newport vem provar com o livro dele, que não, você pode até fingir que aprende com o YouTube, cara, mas na verdade você escuta e entra por um ouvido e sai pelo outro, a não ser que você reflita sobre aquilo que você tá escutando na hora, né? Então ainda é aquele negócio, um professor meu dizia, HBC, né, horas de bunda na cadeira. Então a bunda na cadeira, ela é muito importante quando você está estudando, quando você está escrevendo, quando você está lendo, quando você está produzindo, e que você esteja, né, totalmente concentrado no que você está fazendo. E é claro, por último, os poucos que fazem o trabalho focado, pouquíssimas pessoas que fazem o trabalho focado, elas daqui uns 10 anos que serão as vencedoras. Essa é a hipótese do Cal Newport que a gente vai acompanhar aqui por mais alguns vídeos. Me conta uma coisa, cara, se você gostou desse vídeo, aperta o like aqui, o subscribe aqui embaixo, não sei, tá aqui embaixo, tá? Eu vou voltar com essa série do livro do Cal Newport, Deep Work. Claro, isso não foi um resumo, eu não acredito em resumo de livros. Eu acho que resumo de livros, ele tira toda a essência do livro, né? Então você tem que ir por partes. Eu pretendo resumir alguns capítulos aí do Deep Work para você conseguir entender muito bem o que está acontecendo. Beleza? Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, meu nome é Caio Camargo da Silva. Eu conto com você para espalhar essa mensagem por aí. Um abraço.